vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que Jesus aclamou, comecemos com alegria a nossa procissão de entrada. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, Ele é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 Hosana. Oremos. Vamos rezar pelos nossos irmãos falecidos: Fábio Vasconcelos Prado Correia, Márcio Wilner, Maria Madalena Santos, Adriana Wilner, Olga Anunciada de Santana, Ercília Figueiredo, Antônio Barroso, pela saúde de Anselmo Mendonça e pela saúde da população brasileira, pela saúde de Dona Lúcia, pela saúde da família de Valéria, pelo aniversário natalício de Adailson José Santos e Márcia Lima Oliveira. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus,
lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos, vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente,
move amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és rei dos judeus? Jesus declarou É como dizes. e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes.
e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa, e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momento, rapidinho. Todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, um momento rápido de reflexão nesse dia em que iniciamos a nossa Semana Santa, nesse ano tão especial. Jamais pensamos passar por uma quaresma, uma Semana Santa assim, mas nem por isso muda alguma coisa. Jesus ressuscita e com ele nós também ressuscitamos. E das nossas casas, com nossas famílias, na meditação como igreja, acompanhamos esses passos de Jesus e queremos com ele viver esse momento tão importante da vida dele e da vida da igreja. Nós hoje
Amanhã, segunda-feira, na terça e na quarta, estaremos lendo como primeira leitura da missa os 4 cânticos do servo sofredor de Isaías. Hoje nos é apresentado um deles e os outros 3 nos próximos 3 dias, que mostram Jesus, que é o servo sofredor, mostra Jesus que assume sobre si nossas dores para nos dar vida. Assume sobre si nossas dores para que nós tenhamos vida. Importante, diante de todo esse sofrimento que a humanidade passa, esse experimentar Jesus, de fato, na fé, e colocar nele a nossa confiança. Segundo a leitura de hoje, São Paulo, escrevendo aos Filipenses, mostra para a gente a grandeza, ao mesmo tempo, diante desta humildade, desta simplicidade de Deus. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, se humilha assumindo a condição de homem, de ser humano, se encarna, e mesmo como ser humano, ainda se humilha, entregando sua vida da pior forma que um ser humano podia viver, ou melhor, naquele tempo, na forma que um ser humano não podia morrer. A cruz era destinada só para aqueles que não eram humanos, eram escravos, não tinham vida, por isso podiam morrer na cruz. Jesus assim dá sua vida por nós na cruz, para resgatar até aqueles que não têm vida. E depois a gente hoje vê 2 evangelhos, se assim podemos dizer. O primeiro, no início da celebração, Mateus, capítulo 21, falando dessa entrada em Jerusalém. E depois, a narração da paixão, também, segundo Mateus, que a gente acaba de escutar. O primeiro evangelho, São Mateus chama a gente a atenção para uma coisa importante. Os evangelistas escrevem, cada um para um público específico. Mateus escreve para os cristãos vindos do judaísmo, ou seja, aqueles que conhecem o Antigo Testamento, e especifica algumas situações importantes. Todos os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam disso, mas Mateus dá detalhes importantes que os judeus compreendem bem, citando o Antigo Testamento. Jesus e seus discípulos aproximam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, a cidade, ou melhor, a casa dos irmãos, significa a palavra Betfagé, a casa dos irmãos. A nós, vem a nós. Então Jesus envia 2 discípulos dizendo: ide ao povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Mateus cita e coloca na boca de Jesus profecias do Antigo Testamento que os judeus entendiam e que chamam a nossa atenção. No livro do Gênesis, quando morre Abraão e faz o seu testamento, diz a Jacó, um dos seus filhos, que sua casa não lhe será tirada até que venha o Messias, venha aquele que vai desatar o jumentinho, filho de jumenta que estará amarrado. Chama essa atenção. E mais adiante Mateus ainda chama a atenção: desamarrai-o, trazei-o a mim. Se alguém perguntar alguma coisa, dizei: o Senhor precisa dele. Bonita essa expressão Senhor, que significa aquele que não tem mais ninguém acima dele. O Senhor precisa dele. Jesus diz: eu sou Deus, Kyrios, que os cristãos desde o início reconhecem, se prostram diante do nome de Jesus, o Senhor. E Mateus chama a atenção dizendo: assim, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E aqui cita uma outra profecia do Antigo Testamento, livro de Zacarias, a filha de Sião. Bonito esse termo, que
quando o norte de Israel é invadido e levado sua população para a Babilônia, aqueles que conseguem fugir vêm a Jerusalém no sul e não conseguem entrar para morar dentro da cidade, a cidade cercada por um cinturão de muros, e na parte norte da cidade fazem um acampamento, uma favela, como poderíamos dizer, e esse bairro é chamado de a Filha de Sião. E o profeta, naquele tempo, quinto, sexto século antes de Cristo, faz uma profecia: alegra-te, ó filha de Sião, porque virá a ti o teu Senhor. Virá a ti o teu Senhor, que te libertará. Mateus usa essa profecia aqui, mas não diz alegra-te, porque não tem alegria. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Não vem a ti como um guerreiro, montado num alazão, num cavalo de guerra. Vem a ti montado num jumento, jumento que é o símbolo do trabalho, do serviço, vem dar a vida. E Mateus vai descrevendo o texto: as multidões estendem as vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Esse era um gesto que, da investidura de um rei, o povo estendia suas vestes para que o rei passasse cavalgando, como um sinal de se colocar sob a proteção do rei, de vassalo, como sinal de membro daquele reino, de adesão. E continua ainda cantando. O povo diz: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. São Mateus chama a nossa atenção que aquele povo não compreende ainda quem é Jesus. Tanto a multidão que vai antes como vai atrás. Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos, filho de Davi, rei poderoso. E Jesus não é esse. Jesus vem nos salvar, dando a sua vida por nós. Essa mesma multidão que mais adiante, quando descobre que ele é o filho de Deus e não o filho de Davi, gritará: crucifica-o, crucifica-o. Mais adiante, Mateus conclui esse capítulo 21 dizendo: quando entra em Jerusalém, a cidade inteira se agita. E esse agitar, Mateus usa o mesmo verbo em grego que quer dizer terremoto, grande tremor. A população treme, dizendo: quem é este homem? Mas tem a resposta: Jesus de Nazaré da Galileia, profeta. E para a gente concluir, do texto do Evangelho, da narração da paixão que nós acabamos de ler, tem um texto bonito, quando Jesus morre. Mateus chama a atenção dizendo para a gente, usando 7 verbos bonitos. Mateus diz: eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo. Em 2 partes, continua Mateus, diz: a terra tremeu, as pedras se partiram, e usa 7 verbos no passivo. Bonito isso, não como a gente traduz aqui, a cortina do santuário rasgou-se, não. No passivo em grego, a cortina foi rasgada, as pedras foram partidas por alguém. No passivo, e Mateus vai chamando a atenção, é o único dos evangelhos que descreve essa cena interessante. Mateus não está contando um fato histórico. Mateus não está aqui trazendo para a gente uma notícia. Até porque, por exemplo, ele chama a atenção: os falecidos ressuscitaram, saíram dos túmulos,
apareceram na cidade santa, foram vistos por muitas pessoas. E o que fizeram depois? Voltaram aos túmulos. Mateus está chamando a atenção para algo importante. A gente, por exemplo, se pensa, Jesus que olha nos olhos de Pedro. Quem está de fora, o que vê? Jesus que olha nos olhos de alguém. Mas aquele gesto tem um sentido real muito mais profundo. Jesus que é crucificado entre dois ladrões. Alguém que simplesmente vê a cena, vê só isso. Mas nós sabemos que aquela cena real mostra para a gente uma realidade muito maior. Mateus fala dessa realidade escondida, concreta, e diz: o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. O que significa o véu do santuário? O véu dividia o santo do santo santorum, ou seja, da parte mais sagrada do santuário, onde somente uma vez ao ano o sumo sacerdote podia entrar. O que tinha ali naquela parte tão sagrada? Uma pedra formada de altar, onde era jogado o sangue, e se pensava que aquela pedra fechava o buraco inicial, que Deus mantinha aquela pedra, senão as águas sairiam e inundaria toda a terra. O Santo dos Santos. Mateus diz para a gente, quando rasga este véu que divide, que Deus se faz presente em nossa vida. Não tem mais divisão nesse encontrar-se com Deus. Deus se mostra, se faz presente. As pedras foram partidas. Que pedras Mateus chama a atenção? As pedras que são os corações dos homens. Eis que vos darei um coração de carne, retirarei o vosso coração de pedra. Os túmulos foram abertos. Que túmulos? Lá do Antigo Testamento, ressuscitarão, sairão dos túmulos. Jesus desce à mansão dos mortos e ressuscita com ele os santos, todos aqueles que esperavam antes de Cristo a manifestação do Filho de Deus, a ressurreição para a vida eterna. Os falecidos ressuscitaram, saíram dos túmulos, foram vistos na cidade santa por todos, se torna clara, transparente, depois da ressurreição do Senhor, a vida nova que Deus nos chama a experimentar. E conclui dizendo: o oficial e os soldados que estavam com ele, ao notarem o tremor e tudo o que havia acontecido, ficaram com medo e exclamaram: este era realmente o Filho de Deus. Hoje iniciamos essa Semana Santa e somos chamados, nas nossas meditações, em nossas casas, acompanhando a liturgia, acompanhando a Sagrada Escritura, a experimentar, a conhecer de fato a Jesus e deixar que Ele nos conduza pela mão de forma pedagógica neste caminho de encontro com a vida nova que brota do Pai, da sua ressurreição. Que o Senhor nos ajude neste tempo tão difícil a experimentar a verdadeira glória que brota da dor, que brota da cruz, mas a verdadeira glória diante de Deus Pai. Que nos ajude também nessa ressurreição do planeta, da nossa humanidade, dessa vida nova que Deus quer nos conduzir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando a Cristo, nosso Salvador, rezemos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo todos com confiança: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos, e restabeleçam o direito e a verdade, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Pois se tenho é porque me destes. Amém. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expiar. Dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com alegria cantemos o canto do ofertório. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe a vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Antônio Barroso, Cecília Figueiredo, Olga Anunciada de Santana, Adriana Wilner, Maria Madalena Santos, Márcio Wilner, Fábio Vasconcelos Prado, Maria da Pureza, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Francisco e Jacinta, e todos os que neste mundo vos serviram,
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva
Pai, reconduza quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que queremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. De nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para aqueles que nos acompanham em casa, como os horários das transmissões e das celebrações aqui na igreja, vocês podem acompanhar. Então, no início da semana, segunda, terça e quarta, normalmente a missa às 11 horas, transmitida. Na quinta-feira santa e no sábado santo, faremos as transmissões com a missa aqui às 18 horas. E na sexta-feira da Paixão, a celebração da Paixão aqui na igreja às 15 horas da tarde. Certo? Então nos acompanhem pelas redes sociais. Assim a gente vai rezando, nos colocando diante do Senhor nessa Semana Santa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, ele é o Filho de Maria, ele é o Deus de Israel, ele é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Hosana.